Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia nessa manhã de terça-feira, dia 11 de maio. Nós estamos iniciando o programa Encontros de Fé de Gravataí, de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 da manhã. Nós começamos agora, tivemos aí um pequeno atraso, alguns minutinhos do início da nossa live, mas estamos começando, dando o início a este programa, que vai até perto das 9 de segunda a sexta, e no sábado nós temos o programa Yi Yong, que vai das 13 até perto das 14 horas. Você pode participar também no sábado. Sempre tem uma equipe aqui, Tem uma equipe aqui trabalhando, servindo a Deus, falando das coisas do reino, da obra, daquilo que é também da juventude, dos adolescentes. E você pode participar no sábado também. Então, nós estamos iniciando o programa, vamos passar a nossa agenda daqui um pouco, E vamos também ministrar uma palavra, falar um pouquinho daquilo que é as coisas do reino, aquilo que faz parte da nossa vida nessa manhã mais uma vez. Agora são 8h09, segundo o meu relógio aqui, 8h09. Nós temos alguns irmãos que estão entrando na live ainda, como a gente atrasa um pouquinho, a coisa vai aí demorando um pouco, para os irmãos ir entrando. Alguns recebem a notificação, às vezes se envolvem com algumas coisas já da manhã, preparando a sua refeição. Aqueles que não vão jejuar, aqueles que não tiveram um propósito, que às vezes algumas pessoas, alguns irmãos e irmãs recebem um propósito: olha, eu vou jejuar hoje, vou me abster do alimento da manhã e do meu almoço, ou só do de jejum, do café da manhã. Então inicia sem a refeição, sem a comida, sem o alimento, E então alguns podem, que estão iniciando nessa manhã conosco, ou vão entrar ainda, podem estar se abstendo disso. Mas se não, alguns estão preparando a mesa já, ou até já fizeram seu de jejum, como eu. Antes de vir para cá, preparei o cafezinho, deixei o café preparado lá na térmica para minha esposa, A hora que ela levantar, tomar o cafezinho dela. Eu quero deixar aqui o meu bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã, estão entrando. Um bom dia, Deus abençoe teu dia. Bom dia, Bruna, técnica que está aqui. Bênção de Deus estarmos juntos. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Então, como eu estava dizendo, você pode, você que está aí preparando a tua comida, a tua bebida, como podemos dizer assim, o café da manhã, o de jejum. Alguns tomam um café da manhã um pouquinho mais reforçado, gostam de tomar um café da manhã mais reforçado, Fazem um breakfast antecipado, assim, bem cedo da manhã. Um breakfast lá na Irlanda é bem reforçado, lá onde a minha filha mora. Lá o meu genro costuma comer um bacon, ovos, é quase um almoço. E eles lá têm uma cultura de não almoçar ao meio-dia, Aí terminam comendo mais tarde um pouco. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um pouquinho nessa manhã também sobre esta questão daquilo que temos nos alimentado espiritualmente, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que Jesus disse aos discípulos em João capítulo 4, onde ele diz que uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, daquilo que Jesus nos ensina para nos alimentarmos. Então, eu quero falar daqui um pouquinho. Então, você que está preparando o teu de jejum aí, e é necessário, gente. Eu não consigo ficar sem a minha refeição se eu não for jejuar, se eu for fazer um jejum, colocar diante de Deus ainda mais, me abster dos alimentos na parte da manhã, eu consigo passar as horas, porque eu estou me alimentando com outra comida. Eu estou me fortalecendo, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou meditando, eu estou num propósito. Agora, se eu não estou assim, simplesmente me faltar
a refeição ali da manhã, o meu cafezinho junto com o meu pãozinho, né? Uma coisa bem leve assim na parte da manhã, uma fruta, eu tenho dificuldade de enfrentar amanhã. Então, nós, quando não nos alimentamos, né, fisicamente, nessa questão de jejum, a gente tem dificuldade de enfrentar. Muitos não podem ficar, porque daí dá uma tremedeira, passam mal. Então, é necessário fazer o de jejum. Nessa manhã, nós temos agora, e eu quero que você vá ficando aí, vá nos assistindo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa comida espiritual que nós temos para receber do Senhor e podemos comer e nos alimentar daquilo que Deus nos dá. Nós vamos falar sobre isso. Então, fique com a gente, vá compartilhando a live e você vai receber mais de Deus nessa manhã. Estamos alegres, felizes nesse dia. Agora são 14 graus, nós temos aí 14 para 15 graus de temperatura. Iniciamos com 14 graus, se eu não me engano. Nós estamos com essa temperatura. Caiu muito a temperatura de ontem para hoje, né? Você precisa se cuidar, você que vai sair de casa, talvez ontem você foi dormir com a temperatura mais alta. Os apartamentos, eles são mais, assim podemos dizer, mais como uma estufinha. Eu moro em um apartamento, eu e a Valéria estamos morando num apartamento e a gente descobriu isso. Nós morávamos numa residência em casa e a casa ela areja muito mais rápido, assim, ela esquenta muito mais rápido ou ela esfria muito mais rápido. E pelo menos a nossa era assim. Então a gente já sabia quando estava frio na rua, porque já em casa, dentro de casa já esfriava. O apartamento, temos descoberto isso. A gente está no apartamento, está quentinho lá dentro, as janelas fechadas e tal, e se tu não te cuidar, sai pra rua, quando tu vê, toma aquele choque, porque já esfriou bastante na rua. Então essa manhã tá assim, tá bem friozinho, você se cuide no sair, sai com um agasalho, né? Você que vai ter que sair de casa nessa manhã. 14 graus, diz a previsão que no máximo até 18 graus vai chegar a temperatura nesse dia. Tá chovendo, né? Tem previsão de chuva para hoje, mas nós vamos aproveitando aquilo que Deus tem nos dado, né? Nessa manhã, então, neste momento 8h14, nós queremos fazer menção de algumas coisas nessa manhã, mais uma vez neste programa, né? Estamos aí trabalhando, servindo a Deus. Eu quero deixar aqui, aproveitar a live, algumas irmãs que nos assistem nessa manhã, que são do Parque dos Anjos Barra Centro, e também, por que não, toda a cidade de Gravataí, ou até mesmo quem mora fora. Eu quero deixar meu abraço, meu carinho do Dia das Mães, né, que aconteceu no domingo. Deixar aqui um grande abraço a todas as irmãs, meu e da Valéria. Um abraço, né, para vocês, o nosso carinho para vocês que são mães, porque eu não pude estar, nós não podemos estar ali no sábado no Congregar, no Parque dos Anjos Barra Centro. Não pudemos estar ali no sábado, eu tive que oficializar um casamento e não pude estar ali. E aí a gente também não participou desse momento, né, do Dia das Mães. Normalmente a gente cumprimenta a igreja, a gente manda, dar o nosso carinho ainda mais ali para as mães. Mas eu deixo aqui este abraço, esse carinho que foi no final de semana. Cada um pôde participar com seus familiares, a questão da vacina. Muitos pais já estão vacinados, né? Os mais velhos, assim, os mais maduros já estão vacinados. O caso do meu pai e da minha mãe, eles já estavam vacinados. Eu pude visitá-los, pude ir lá também com cuidado, claro, né? Mas a gente pôde ir lá dar um abraço neles, né? Pude ir lá dar um abraço neles, orar com os meus pais. É uma bênção, podemos já desfrutar disso nesse tempo. Então, você que está conosco, sinta-se abraçado, você, minha irmã, meu abraço, e da Valéria, nesse final de semana que passou do Dia das Mães. Então, nós continuamos trabalhando, servindo a Deus. Hoje à noite estaremos ali no Parque dos Anjos Barra Centro, estaremos novamente ali ministrando uma palavra ao coração da igreja. Vamos falar um pouco mais daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, em relação, talvez, se o Senhor não mudar, como tem dito esta palavra, né? Esta palavra que está em João, sobre a comida que Jesus comia, né? E ele nos deixa demonstrado na sua palavra que nós devemos nos alimentar. Isso faz toda a diferença na nossa vida, naquilo que nós vamos crescendo e nos fortalecendo em tempo de escassez também, porque pode ser tempo de escassez para você, tempo de escassez
para nós, não só na questão material, mas para alguns, às vezes, é uma escassez espiritual. Está faltando, e na medida está faltando para você, você está fraquinho, está se sentindo aí fraco, abatido, e eu quero dizer para você, tem uma comida que você pode receber e você pode se alimentar, o qual vai te levar mais longe, vai nos levar mais longe, vai nos levar além daquilo que são as nossas forças naturais. Então fica com a gente, nessa manhã. Vamos compartilhar essa palavra tão abençoada que o Senhor Jesus diz aos discípulos logo depois que ele fala com a mulher samaritana. Amém? São 8h18, nós estamos aí nessa caminhada. Ontem à noite tivemos reunião de oração nas localidades. Ontem ali no parque estive ali com uma equipe, os irmãos estavam juntos, estávamos orando, intercedendo, clamando, chorando na presença de Deus. Há muito sofrimento daqueles que já, podemos dizer assim, estão sem condições de clamar. Alguns estão acamados, alguns estão hospitalizados, outros estão em situação do qual famílias estão desanimadas, mas nós continuamos orando, clamando, crendo na soberania de Deus, no poder de Deus, na vida de Deus, por aquilo que nós clamamos e pedimos. Então, nós tivemos ali essa reunião, Parque dos Anjos / Centro. Aqui na 64 também teve uma equipe, está muito linda a equipe, eu vi umas fotos, está muito bonita a equipe de oração aqui na 64, um trabalho que tem sido feito, aí os irmãos de uma equipe, o qual de jovens, eu me alegro porque os jovens estão envolvidos na oração, eu vi a foto, que legal, parabéns aos jovens que têm se envolvido não só na oração, têm se envolvido na obra, têm se alimentado daquilo que é a proporção ou a porção que cabe a cada um deles. Então é importante saber disso. Há uma porção que podemos nos alimentar daquilo que Deus tem nos dado para podermos nos fortalecer. E os jovens têm desfrutado disso, eu vi a foto e cada de segunda-feira eu tenho percebido este envolvimento dos jovens. Isso nos deixa pensar, nos coloca a pensar que se os jovens estão se envolvendo nisso, os maduros deveriam se envolver mais ainda. Os jovens que estão começando, estão iniciando a sua jornada de fé, poderiam, nos dando exemplo aí daquilo, não que os maduros, alguns não estejam participando, mas eu fico pensando, há muitos mais que poderiam somar, se alimentar daquilo que é o reino de Deus. Então, a gente fica feliz, ali no Parque dos Anjos nós temos trabalhado também nesse sentido, orado, Morada do Vale, Parque Florido, também reunião de oração na segunda-feira à noite, é um tempo de orar, de buscar a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dar uma olhadinha aqui, nós já estamos com uma quantidade de pessoas que estão conosco nessa manhã. Eu vou falar também do culto hoje à noite, nas localidades, amanhã, passo a agenda da igreja, mas eu quero aqui, nós estamos aqui com um pessoal ligado conosco agora, 8h20 da manhã. Nós estamos aqui, a Vera Regina diz assim: bom dia, família Encontros de Fé. Deus é bom todos os dias. A Helena, bom dia. Helena da Silva, bom dia, pastor Paulo e equipe, irmãos, Deus abençoe a todos. Tem aqui um povo ligado conosco. Marileia Cristina, bom dia, pastor Paulo, que a paz e a graça esteja com todos da família da fé. Graça e paz, minha irmã. A Maribel, a esposa do Paulo, nosso diácono ali no Parque dos Anjos. A paz, pastor Paulo, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, Maribel. A Neiva Matos, tua mãezinha, olha só, está com a gente aqui nos assistindo. Bom dia, pastor Paulo, bom dia, Bruninha. Pastor Paulo sempre com uma palavra abençoada, vinda direto do coração de Deus. Um dia abençoado a todos, obrigado, minha irmã. Bênção de Deus, nós temos nos alimentado daquilo que vem do céu. Nós temos nos alimentado, os pastores, eu tenho me alimentado daquilo que é a obra, o reino de Deus. E a gente tem o que passar quando nos alimentamos. Eu vou falar sobre isso na segunda parte. Daquilo que nos alimentamos, nós podemos viver. Nós nos alimentamos daquilo, nós vivemos daquilo que nos alimentamos. Não só fisicamente, mas também espiritualmente. Enessi Oliveira, bom dia, pastor Paulo, na paz do Senhor, peço
oração. A Cláudia Antunes, vamos orar, tá, Nessi? Vamos orar no segundo bloco agora. Vamos estar orando também. A Cláudia Antunes, paz e graça do Senhor, pastor Paulo Rogério, né? Graça e paz, minha irmã. Bom dia, pastor. Bruna está te mandando um bom dia aí. A Cláudia Antunes. Nossa irmã querida está sempre ligada conosco também, né? Está sempre participando, né, conosco no programa. O João Cabral, bom dia, pastor Paulo, que Deus abençoe. Deus te abençoe, João. A Cláudia diz aqui de novo, Deus abençoe grandemente o nosso dia, vamos ter um dia de vitórias. Verdade, vamos ter mesmo. A Edna Pereira, bom dia, pastor Paulo Rogério, e a todos, chuva de bênção para todos. É verdade, uma chuvinha. Legal, obrigada, pastor, responde a Cláudia. É isso aí, Cláudia, a gente vai interagindo, né? Albertina, nossa irmã Albertina, bom dia, pastor Paulo, paz do Senhor. Bom dia, minha irmã, Deus te abençoe, um carinho, né? Um carinho para ti aí, né? Um abraço do nosso coração para você. Você está morando fora do estado, mas tem acompanhado. Nós enfrentamos aí um tempo complicado. Você estava doente, mas Deus nos deu a vitória. Você está aí vencendo. Glória a Deus por isso. Está aqui Cláudia Antunes de novo. O Evangelho é o poder de Deus. Bênção de Deus. Jaime Andrade, o bom dia, povo de Deus, né? Aqui a Cláudia diz de novo, eu amo esse alimento diário, sou grata a vocês por essa live. É, o alimento diário, precisamos comer todos os dias. A Irene diz, bom dia, Deus abençoe. O Mário Nunes, bom dia, pastor Paulo Rogério, irmãos, equipe, que Deus abençoe a todos. Nós temos aqui, o Mário pede oração pela esposa, pede oração pela cunhada, vamos lá, né? Nós estamos aqui com um tempo de pessoas já com a gente, né? Um grupo, vamos depois a gente dar uma olhada novamente, vamos deixar a coisa andando aqui, e nós vamos, 8h24, vamos a um pequeno intervalo, uma canção, né, Bruna? Vamos a uma canção e já vamos voltar. Deus está chamando para a guerra, nos está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor, tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra, Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor, tomaremos as armas que Ele nos preparou. Você e eu somos um povo, você e eu, preparados para mostrar as grandezas do Senhor, para tomar a terra que Ele nos entregou. Você e eu. Muito bem, estamos de volta, né? Nessa manhã que fez o Senhor mais uma vez, tivemos uma breve canção para a gente dar, né, esse intervalinho, e nós vamos passar a agenda da igreja. Hoje à noite nós temos em cada localidade, hoje à noite, terça-feira, dia 11 de maio, terça-feira, 20 horas, Parque dos Anjos Barra Centro, Morada do Vale, Parque Florido, nós temos reunião de Socorro e Milagres. Coloca na tua agenda, né? Receba de Deus ainda mais nessa noite. Você pode participar, estar junto conosco. Uma palavra de fé em cada localidade. Nós ministramos uma palavra, né? Nós estamos aí com um culto em torno de 1h10, 1h15 no máximo, né, em cada localidade. E você pode receber com todos os protocolos, distanciamento, álcool em gel, aferição de temperatura, máscara. Você participa, esteja conosco. Depois nós oramos. Nós fazemos uma oração no final, intercedendo, clamando, abençoando tua vida. Você pode participar. Ali, Morada do Vale 1, pastor Adrualdo está participando, né, está ali ministrando uma palavra, né, junto com uma equipe. No Parque Florido, o nosso irmão evangelista Ronaldo, com uma equipe, também trabalhando, né, o André, junto ali com os irmãos,
trabalhando, servindo a Deus hoje à noite. E Parque dos Anjos estarei ali ministrando uma palavra ao coração da igreja. Participe, esteja conosco, né? Quarta-feira à noite, aqui amanhã à noite, 20 horas, aqui na nossa sede, na 64, o pastor Márcio, junto com a equipe de pastores, também ministrando uma palavra ao coração da igreja, o socorro de Deus, um tempo de socorro de Deus nas famílias, nas casas, na vida de cada um. Então, participe, esteja junto, venha, né? É importante você se inscrever, cada localidade é importante você se inscrever. Você tem que agendar, porque há uma limitação de pessoas no local, nós temos um número de pessoas que vamos colocar. Então, te inscreva, esteja junto, dê o teu nome, tá bom? Nós temos também quinta-feira à tarde o culto de socorro e milagres aqui na 64, tá? Uma palavra também de socorro, às 15 horas, ok? Às 15 horas, quinta-feira à tarde. Sexta-feira, agenda dos jovens e adolescentes, você precisa, a agenda é o culto deles, né? Há uma palavra também de edificação, também de socorro e milagres ao coração do adolescente, dos jovens. Tem uma equipe aqui trabalhando, esses jovens que estão abençoando e sendo abençoados. Então, você participa, te inscreva, dê o teu nome. No sábado à noite, nas localidades, 20 horas, né? Também o culto da família, e no domingo nós temos o culto da família aqui na sede. Teremos 2 cultos às 9 da manhã e também o culto das 19 horas. Domingo passado não tivemos o culto na parte da manhã porque era Dia das Mães, né? Havia esta comemoração, mas volta agora neste domingo, 9 da manhã e 19 horas. Nós temos a transmissão da live na quarta-feira, Facebook, YouTube, as mídias, as redes sociais, você pode se utilizar delas para compartilhar. Há uma transmissão 20 horas na quarta e 19 horas no domingo. Você pode te inscrever no canal do YouTube, incentivamos você a participar ali no YouTube, porque é necessário, aí você recebe as notificações, dá um like, dá um certinho ali, curtindo, faça a tua inscrição no canal, que é fácil, pede ali, tem um ícone ali, um quadradinho que diz inscrever-se, você clica em cima ali do inscrever-se, não vai precisar, alguns não se inscrevem, sabe, Bruna, porque acham que vão ter que preencher alguma coisa, às vezes eles pensam assim, os irmãos, irmãs, eu já pensei assim também, tem que me inscrever, vou ter que escrever alguma coisa ali, não, quando você clica em cima você já está se inscrevendo, tá? Só aperta o botãozinho em cima, aumenta o número, você vai participar, recebe as notificações e vai compartilhar. Você vai ser abençoado e abençoar pessoas. Nós estamos com 2 projetos em andamento, tá? 2 projetos em andamento, que é As Mãos que Aquecem, quinta-feira à tarde, às 13 horas, que é as irmãs, né? A irmã Alessandra, esposa, juntamente com uma equipe, a esposa do Ronaldo, nosso evangelista, está à frente desse projeto, que é confecção de toucas, confecção de blusões, meias, para doação para aquelas pessoas necessitadas nos asilos, as famílias que temos assistido. Então é importante, se você quiser participar, vir, minha irmã, participa junto deste projeto e você vai ser abençoada, abençoado. Você recebe de Deus através também de um projeto como esse, né? Você pode servir a Deus trazendo lã, trazendo os utensílios ali, as agulhas, doando para o projeto. Você vai ser abençoado e abençoar. Então, participe, esteja junto. Mãos que Aquecem. Nós temos também o projeto, o qual os jovens, tá? Os evangelistas, eles estão trabalhando em cima, montando aí um número de pessoas, cadastrando para auxiliar com os alimentos, famílias, tá? Já tem um número de famílias cadastrado, você pode trazer 1 quilo ou mais de alimento não perecível, você pode doar cestas básicas. Nós temos recebido de algumas pessoas, os irmãos simplesmente eles ligam, compram a cesta básica, né, ali nas lojas onde vendem, né, tem empresas que trabalham só com isso, e a gente, ou eles entregam, ou nós vamos lá retirar. Às vezes a disponibilidade de um irmão que está trabalhando na rua, ele já passa lá, né, já está lá registrado, né, ele assina ali um papel que está retirando, e nós e trazemos para o congregar.
Porque às vezes o irmão não tem condições, a irmã, de trazer, às vezes é pesado cesta básica. E às vezes também essas empresas entregam. Então você pode participar abençoando famílias. Tem esse projeto, está andando, pessoas estão sendo alcançadas, ajudadas através desse projeto. Nós também estamos andando com o projeto, né? Iniciamos semana passada, ali no Parque dos Anjos Barra Centro, o culto da quarta-feira à tarde, às 15 horas. Também tem um culto ali, você pode pegar maiores informações se você quiser e participar ali no Parque dos Anjos Barra Centro, pastor Márcio ministrando e uma equipe ministrando uma palavra também de socorro e milagres. Nessa quarta-feira em especial também teremos esse culto ali, será uma bênção. Participe, esteja junto. E você que quer participar, dizimar, ofertar, contribuir, nós colocamos aqui, né, no rodapé a forma que você pode contribuir, fazer uma transferência bancária, devolvendo o teu dízimo, dando uma oferta, aquilo que você sentir no coração. Você pode fazer um TED, um DOC, né, e você pode fazer pelo novo sistema, que já não é mais tão novo assim, o Pix, 996-3217-40. Você pode contribuir abençoando e abençoar pessoas, né? É bênção de Deus. Então, nossa agenda, rapidamente, eu quero fazer um breve intervalo comercial e já voltaremos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51-986-130103 e 51-993-07-5407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242. Muito bem, estamos de volta. Depois de um breve intervalo, nós queremos remir o tempo nessa manhã, né? Queremos remir o tempo, lembrando de que nós estamos trabalhando, servindo a Deus e precisamos ocupar da melhor forma esse tempo. Jesus fez isso. Jesus, em 3 anos de ministério terreno, ele aproveitou ao máximo, né, do seu ministério. Ele viveu até os 33 anos aqui nessa terra, né, segundo os registros, e 3 anos de ministério ele fez. Né? Ele fez aquilo que era necessário fazer, ajudando pessoas, socorrendo, né? Abençoando e fazendo nascer, surgir a igreja dele, aquilo que é o seu corpo nessa terra, alcançando pessoas e abençoando. Eu quero aqui lembrar os irmãos ainda que estão conosco, né? Tem vários pedidos aqui, nós vamos falar um pouquinho. O Mário aqui
pediu vários pedidos de oração, pediu, como eu disse, pela cunhada Solange, que ainda está no hospital, nós continuamos orando, né? Ele pedindo pela irmã Floriana, nós vamos orar por ela também, pela Maria, sua esposa Maria Madalena, né? Nós vamos orar, meu irmão Mário, tá? Já está citado aqui. A Cristiane Paz, pastor, bom dia Cristiane, né? A Bruna respondendo a mamãe, né? A Cláudia, bênção de Deus. O Fraguinha aqui, bom dia pastor, peço orações para melhorar da reação da vacina. Ele pediu oração para melhorar da reação da vacina e mais uma vez foi atendida, né, nossa irmã. Obrigado a todos vocês que nos atendem sempre, que Deus abençoe sempre a vida de vocês, dessa igreja maravilhosa. Deus te abençoe, minha irmã, né? A Cláudia, que vocês são bênçãos de Deus para nós, louvo a Deus pela vida de vocês. Nossa irmã Albertina, amém, pastor, graças a Deus estou bem. Ela respondendo aqui, glória a Deus, né? O Paulo Dumer, né? Paz, pastor Paulo, que Deus continue abençoando sua vida e a todos que estão na audiência. Paz, Paulo, Deus te abençoe, obrigado pelo carinho. A Marilane, né? Paz, pastor Paulo, Deus abençoe os irmãos em Cristo. A Maria Janilson está aqui assistindo com a gente, bênção de Deus. Nelson Santos, bom dia, pastor Paulo e equipe, Deus abençoe a todos que estão assistindo. A Maria Janilson diz, bom dia, pastor Paulo, Deus te abençoe e a sua equipe também, né? Ora por nós, pastor, e pela empresa também. Obrigado, Deus abençoe. Estamos orando. Ontem à noite estivemos ali orando pela empresa, orando por todos os pedidos dos grupos, daquilo que são as necessidades. Muito bem, né? 8h38, eu quero falar nessa manhã uma palavra ao teu coração. Rapidamente, vamos meditar, né? Rapidamente na palavra, e você vai poder ficar depois do programa meditando nela, né? Essa palavra está em João capítulo 4, no versículo 31. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, e o outro o que ceifa. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Eu quero meditar um pouquinho com você nessa manhã, nesta conversa de Jesus com os discípulos, após eles terem encontrado Jesus conversando com uma samaritana, né, no poço, no momento que ele a salva das suas aflições, nos seus dilemas, nos seus conflitos. Jesus tem um encontro com uma mulher que tinha sede no seu interior, né? Ela tinha o seu cansaço, a sua sobrecarga, daquilo que eram os seus pecados, aquilo que ela necessitava, Jesus supriu. Ele tem uma conversa com ela, não vou me ater muito sobre isso, mas eu quero falar na resposta de Jesus, daquilo que Jesus se alimentava, daquilo que ele mais se interessava, aquilo que ele dá como resposta ao questionamento dos discípulos, porque eles saíram para comprar comida. E Jesus, cansado, ele senta à beira do poço de Jacó, ali nas terras de Samaria, ali nas terras dos samaritanos. Ele se assenta ali porque era meio-dia, ele estava cansado, o sol estava pegando, havia muito calor. Ele se assenta e ele
então assiste aquela mulher e ele está esperando os discípulos. Mas enquanto ele espera, ele está remindo o tempo, ele está trabalhando. O Senhor Jesus, ele diz que o Pai trabalha até agora e ele também. Então, os discípulos chegam, veem ele, né, naquele momento ali, e ele não está muito interessado na comida física. Como eu falei no início do programa, nós acordamos e nós já nos sentimos naquela necessidade de tomarmos o café. A grande maioria é assim, fazer o seu lanche, fazer o seu de jejum, preparar o café da manhã, comer o seu pãozinho, comer a fruta, algumas recomendações de nutricionista, você já tem tua listinha do que tu podes comer para alimentar o teu físico. E Jesus, ele diz, olha, eu tenho algo, né? Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Os discípulos estavam num treinamento. Os discípulos estavam aprendendo com Jesus aquilo que era realmente importante na caminhada, na jornada. E eles ainda não haviam aprendido, porque Jesus diz aqui que eles ainda não conheciam aquela comida, aquela forma de serem fortalecidos. E eles ficam intrigados, eles perguntam, né, será que alguém veio aqui? Eles respondem, será que alguém veio aqui e deu alguma coisa para ele comer, que ele não está nem aí para o que trouxemos? Ele não está nem preocupado naquilo que trouxemos? E Jesus, ele diz, a minha comida, e ele explica, né? Agora vocês vão aprender. Agora eu vou ensinar vocês. Agora eu vou mostrar para vocês o que é realmente uma comida que vai manter vocês. Ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, Jesus, ele se alimentava, ele se fortalecia daquilo que eram as coisas de Deus. Aquilo que eram as coisas, né? As coisas que eram do Pai, as coisas que o Pai havia dito para ele fazer, tinha designado ele se alimenta. Ou seja, ele come daquilo que era a obra que ele tinha que fazer. Ele se alimentava daquilo que o Pai dizia para ele. Ele se alimentava daquilo que, né, era das coisas do reino de Deus, que era pregar a palavra, que era curar os enfermos, socorrer os aflitos. Né? E é importante nós sabermos que nós podemos nos alimentar dessas coisas também, de que isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Por quê? Porque ou nós nos alimentamos das coisas de Deus, como Jesus fazia, desta comida, né, para muitos ainda não conhecem, porque ainda não se envolveram com aquilo que é o reino de Deus. As pessoas têm dificuldade de se envolver, né? Têm dificuldade de se alimentar daquilo que são as coisas de Deus. Não descobriram isso ainda. Não descobriram que ao pregar a palavra, ao se enganjarem, se envolverem com as coisas do reino, com a obra de Deus, com as coisas da igreja, com uma obra que é lhes colocado, desempenhando seus talentos, aquilo que receberam de Deus, desenterrando talentos, você está se alimentando das coisas de Deus. É como este preparo que fazemos, né, das coisas do reino de Deus, das coisas da obra de Deus, daquilo que Deus tem para te dar. Né? Ou você se alimenta dessas coisas, ou você vai se alimentar de outras. É importante sabermos isso. Se nós não nos alimentarmos com as coisas que Deus nos dá, aquilo que é a obra de Deus, nós teremos outras ofertas de alimento. Eu preciso colocar aqui para você. Eu preciso colocar para você, porque a nossa alma pede, nosso interior pede que nos alimentemos nessa questão espiritual, nessa questão de nos fortalecermos. Tá? A alma, ela vai pedir algo. O nosso coração vai pedir algo. E dependendo do que nos alimentarmos, é por aquilo que vamos viver. É como o alimento sólido, é como, né, aquilo que você come, o arroz, o feijão, o legume. Fisicamente você vai desenvolver, você vai se fortalecer, você vai evitar doenças. Quando a gente come bem, né, quando a gente está bem regradinho, come menos açúcar,
quando a gente come menos carboidrato, né, falando agora fisicamente, a gente vai ter uma vida mais saudável. Quando a gente cuida da nossa alimentação, quando nós procuramos nos alimentar mais de coisas mais saudáveis, os legumes, as frutas, a porção de carne não tão exagerada, a gente vai se sentindo melhor fisicamente. Espiritualmente, da mesma forma, quando nós nos alimentamos das coisas que são de Deus, as coisas que são da obra de Deus, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, quando nós recebemos do Espírito Santo o alimento que Ele tem para nos dar, a sua presença, quando nós bebemos da água viva, quando nós comemos do pão vivo que desceu do céu, o próprio Cristo, nós somos fortalecidos e nós começamos a andar, a caminhar de uma forma diferente espiritualmente, né, e recebendo mais vida. Agora, se eu começar a me alimentar de outras coisas, eu vou ter uma debilidade espiritual. Porque tudo aquilo que não é de Deus e tudo aquilo que não é a comida, como diz aqui Jesus aos discípulos, a comida que eu tenho para fazer a vontade daquele que me enviou, eu vou ter debilidades. Porque eu quero trazer para você que o diabo, as trevas, o reino das trevas também tem com que alimentar. Eles também se abastecem para alimentar aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não sabem, não entendem, não compreendem que precisam se alimentar de Deus, precisam se alimentar das coisas de Deus, precisam ter esta comida para se fortalecer. Então Satanás, as trevas, os demônios, eles oferecem outra comida. E esta comida com que muitas pessoas ainda não entendem, se alimentam, elas trazem a fraqueza, elas trazem uma debilidade, elas corroem espiritualmente a pessoa. Elas trazem opressão, elas trazem debilidades e vão prejudicar a caminhada. Vai prejudicar você. Dependendo aonde te alimenta, porque o pecado também é uma forma de alimento. E Satanás, ele oferece o pecado, ele oferece a comida contaminada para que pessoas, aquela comida que pode até ter uma aparência bonita, mas ela vai trazer um prejuízo espiritual para a vida das pessoas. Então, a gente percebe Jesus demonstrando aqui que a comida que realmente importa, aquela que vai fortalecer, é aquela que vem de Deus. A das trevas, a de Satanás, aquilo que é o alimento oferecido por ele, o pecado, aquilo que atinge o corpo físico também, porque o pecado ele reflete no corpo físico, traz prejuízo. Aquilo que atinge a alma da pessoa, gerando feridas, porque Satanás, oferecendo essa comida, as coisas do mundo, ele traz a fraqueza espiritual, mas também traz a fraqueza emocional. Eu ouvi uma frase que tem certo sentido nesse final de semana, conversando com um pastor, e ele me falou assim: Pastor Paulo, a questão das feridas da alma é interessante porque Satanás, ele fere, ele machuca as pessoas, ele oferece coisas às pessoas que vão alimentá-las. E também, depois, ele mesmo vai se alimentar daquilo que é produzido das feridas das pessoas. Eu fiquei pensando sobre isso, e daí onde o Senhor me lembrou desta palavra. Porque realmente as pessoas que são feridas, machucadas, se alimentaram por um determinado tempo daquilo que é a comida do mundo, daquilo que é a comida de Satanás, daquilo que é a comida das trevas, daquilo que são distribuídos, oferecidos muitas vezes nas religiões que não estão, podemos dizer assim, firmadas na verdade, e foram feridas, machucadas. Pessoas que estão feridas, machucadas por conta de que Satanás usou outras pessoas para machucá-las. E hoje pessoas não conseguem sair daquele poço, daquele buraco,
daquela situação que vivem por conta de algumas comidas que elas comeram, foram alimentadas. E ele me disse algo, e é uma realidade. Satanás fica se alimentando daquele sentimento. Às vezes o ódio, às vezes a angústia, às vezes a raiva, a ira, porque ela está ferida. Assim como uma bactéria, assim como aquela bactéria, se alimenta de uma ferida no corpo físico e vai produzindo algumas coisas, vai aumentando aquela ferida, e se não for tratada, não for removida, vai causar um grande dano, às vezes de até perder, se for num dedo, numa mão, a pessoa perde, vai ter que fazer uma cirurgia. Assim, espiritualmente falando, se as pessoas não se alimentam daquilo que são as coisas de Deus e não curam suas feridas, e elas começam a se fortalecer com aquilo que são as coisas de Deus, do reino de Deus, elas vão terem dificuldades na caminhada. Vão serem pessoas que vão ter dificuldade, vão andar fracas, abatidas. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero nessa manhã lembrar você, a hora está passando, nós estamos chegando perto das 9. Eu quero trazer aqui para você que os discípulos foram ensinados por Jesus a comerem. Jesus aqui disse para eles: vocês estão entrando numa obra, vocês estão entrando num trabalho que vocês não começaram. Sabe que muitas pessoas têm dificuldade de se alimentar do reino. Elas têm dificuldade de trabalhar no reino. Elas têm dificuldade de se envolverem com as coisas que vão fortalecê-las. Quando Elias ele tem uma grande batalha no Monte Carmelo, ele ouve uma notícia. Ele ouve uma notícia de que Jezabel queria matá-lo. E ele foge para o deserto. E lá no deserto ele recebe uma comida. Deus manda o suprimento por meio de um anjo, e o anjo diz para ele: por meio dessa comida e por essa bebida você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Recebe aí. Ele comeu e se alimentou, caminhou 40 dias e 40 noites. Você percebe o próprio Cristo dizendo: aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Nós temos a oportunidade de sermos colocados naquilo que são as coisas de Deus, a obra de Deus, o reino de Deus. E nos é ofertada uma comida que não vai nos ferir, nos machucar. Pelo contrário, vai nos libertar, vai nos abençoar, vai nos tornar livres, vai nos manter de pé, vai nos abençoar. E aqui você percebe Jesus dizendo para eles: vocês estão entrando em algo que já foi começado. Pessoas têm dificuldade de se encaixar na obra, de se alimentar daquilo que Deus está dando, naquilo que é o trabalho, naquilo que é o reino de Deus, na pregação do Evangelho, porque acham não é para mim. Outros já estão fazendo, outros já estão praticando. Talvez eu não seja bem aceito. Eu quero dizer para você, Jesus aqui disse para os discípulos: vocês não sabem o que vocês estão por receber. Vocês só vão ser encaixados naquilo que outros já estão trabalhando. Meu irmão, minha irmã, tu tem que te alimentar aonde outros já estão se alimentando. Meu irmão, minha irmã, você precisa aprender a comer espiritualmente daquilo que Deus tem dado naqueles que estão juntos, naquilo que é unidade, naquilo que você precisa receber. Então eu quero nessa manhã deixar esta palavra para você, porque ou você se alimenta de Deus, ou você come daquilo que Deus tem para você por meio da sua obra, por meio da sua palavra, por meio do seu espírito, aquilo que é estar no congregar, receber de Deus, ou você vai terminar se alimentando daquilo que são as ofertas do mundo. O tempo que vai ser gasto vai ser com as coisas que o mundo tem para oferecer, aquilo que são as ofertas do pecado, aquilo que são as coisas das trevas que vão machucar, ferir. Então, nessa manhã eu quero deixar esta palavra para ti, para que você seja mais abençoado ainda. Jesus disse a eles: a comida que eu tenho para comer, vós ainda não conheceis. E aí ele explica: a minha comida é fazer a vontade
fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a obra de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer que façamos? Eu tenho convicção de que o que Deus quer que façamos é salvar o perdido, o que está doente, a ovelha com a patinha quebrada, a ovelha que está machucada na cabeça, a ovelha que está desgarrada, a ovelha que está sofrendo, as pessoas que estão no mundo, pessoas que estão desesperançadas. O que Deus quer que façamos. E quando nós fazemos isso, nós nos alimentamos daquilo que são as coisas de Deus. Nós nos ocupamos com aquilo que Deus quer que nos ocupemos e seremos ainda mais abençoados. Então eu quero orar contigo nessa manhã. Nós continuamos aqui, pessoas que continuam mandando alguns pedidos de oração, né? Eu vou rapidamente aqui. A Iraci, bom dia, pastor, que Deus te abençoe. A Cláudia pede, né, aqui oração pela cunhada Carla, né, pela saúde dela, que está com Covid. O João Cabreira também, bom dia, pastor Paulo, paz com todos aí, Deus abençoe a todos através do programa. Estamos aqui orando, né? Aqui a Cristiane, pastor, peço oração por mim e por meus filhos Israel, Misael e Sara Cris, né? Nossos sentimentos, né? Nossas condolências aqui, podemos dizer assim também, né? Perdeu o seu esposo Beto, mas perdeu para o Senhor, né? O Beto está com o Senhor Jesus. Então, Deus te conforte, abençoe a tua família. Nós estamos orando por vocês, como fizemos ontem à noite no grupo e particularmente também. Então, quero orar com você que fez o pedido de oração nessa manhã, 8 horas e 58 minutos. Quero dizer para você, te alimenta de Cristo e Cristo, por Ele nós vivemos. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós oramos nessa manhã, colocamos nossa vida diante de Ti, colocamos as nossas necessidades, debilidades, colocamos os desafios, apresentamos a um Deus que nos alimenta, um Deus que tem o melhor, que tem preparado para nós uma mesa. Tu disseste na Tua palavra e diz ali na Tua palavra que Tu preparas uma mesa perante os nossos inimigos. Tu unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Isso significa plenitude, isso significa abundância, isso significa temos aonde comer, uma mesa que é preparada pelo Senhor. Não recorremos mais àquilo que são as coisas das trevas, as coisas do mundo, o pecado. Nós nos alimentamos daquilo que é a santidade, daquilo que é a vida de Deus, aquilo que é a libertação, aquilo que é restauração. Senhor, aquilo que é possível e o impossível. Nós oramos pelos cativos, nós oramos pelos doentes, nós oramos pelos que sofrem, por aqueles que estão nessa manhã acamados, aquele que está no hospital, como nossa irmã Solange que está lá. Senhor, toca com poder. Oramos por aqueles, Senhor, que perderam algum ente querido nesses dias, o consolo, a tua ajuda. Alimenta eles, Senhor, emocionalmente, alimenta eles espiritualmente, fortalece com poder, com a tua glória, desce sobre eles. Nós oramos nessa manhã, nós clamamos a um Deus que ouve, a um Deus que alimenta o seu povo, que tem, como diz a palavra, no Antigo Testamento tu tinha a porção diária, mas Senhor, hoje nós vivemos pela graça, e não só, Senhor, a questão de uma porção, Senhor, diária, mas a abundância diária, em todo o tempo, em todo o momento. Nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Cura, faz milagre, liberta o cativo, aquele que comeu talvez alguma comida que era das trevas, talvez alguém que vai ver essa live. Eu quero dizer para você que pode nos assistir ou estar nos assistindo, você que tem depressão, você que está com uma ansiedade, você que talvez não tem tido uma força para prosseguir, eu ministro o poder de Deus sobre a tua vida, libertação por meio da comida que Cristo tem para dar.
o Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a abundância de vida. Ele disse que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Por isso eu ministro presença de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre o teu coração. Nessa manhã nós oramos e ministramos presença de Deus, o amor, a graça e a vida. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Nessa manhã chegamos no final do programa. Queremos deixar aqui o nosso abraço, nosso carinho para você que nos assistiu, todos que estavam conosco nessa manhã. Você que nos assistiu, você pode compartilhar a live para aquelas pessoas que estão necessitadas, carentes, e você vai ser ainda mais abençoado. Então deixamos aqui, amanhã estamos de volta no mesmo horário, né? E hoje à noite ali no Parque dos Anjos Barra Centro. Eu vou dar continuidade nessa palavra, se assim o Senhor quiser, vamos ser ainda mais abençoados. Deus te abençoe, graça e paz sobre tua vida. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, Pastor Márcio Santana Dias e equipe.